Uma cartinha amarela chega na sua casa. Quem é médico já sabe. Normalmente você está recebendo uma notificação do CRM. A primeira cartinha amarela apavora a maior parte dos médicos. Se você receber essa cartinha, tudo que você queria ter é o celular desse cara aqui. O Ricardo, que é advogado do Espaço Volpi, trabalha com direito médico há muito e muito tempo. Ricardo, se apresenta para nós, fala um pouquinho aqui para o Medicina de Alto Desempenho. Maravilha. Prazer, meu amigo, estar aqui. É uma honra. Meu nome é Ricardo Cavalcante. Nós temos um escritório que é especializado em atendimento de médicos, de instituições da saúde. E nos especializamos há 35 anos, né, com a doutora Palova, que é a sócia fundadora do escritório, e que iniciou esse trabalho de defesa dos profissionais da área da saúde com um ênfase bem grande aos médicos, porque hoje é uma classe mais perseguida, é uma classe mais problematizada, é uma classe mais processada, né? E estou com a doutora Palova ali há 15 anos, trabalhando exclusivamente com isso, e a gente levanta uma bandeira, né? Então a gente sabe que tem muito advogado que vai defender o médico de manhã e processar o médico à tarde, né? E a gente escolheu há algum tempo só defender. Então a gente tem hoje um escritório com mais de 30 advogados que se dedicam exclusivamente à defesa médica em todas as instâncias, em todas as esferas, tentando de fato abraçar o médico nesse propósito, nessa luta contra tudo e contra todos, né? Então, basicamente, é isso o nosso trabalho hoje. Muito bom. Então, nós somos o MAD, Medicina de Alto Desempenho, uma mentoria que ensina você, médico, a montar empresas de sucesso, a ter uma clínica que gere resultado, que não dependa só de você e que esteja pronta para ser expandida, levando ao profissional reconhecimento, retorno financeiro e qualidade de vida. E eu vou agora fazer algumas perguntas que eu sei que vocês têm curiosidade sobre direito médico. Acho que uma coisa que é legal nós separarmos, porque era uma dúvida que eu tinha inicialmente quando eu comecei a clinicar. O direito médico ele tem que olhar tanto para a questão das leis normais, então eu posso, por exemplo, tomar um processo e o tribunal, um juiz normal vai me chamar, quanto existe toda uma regulamentação do CRM, que é caso existe um tribunal dentro do CRM. Então, conta um pouquinho pra gente a diferença dos dois, com qual que o médico tem que se preocupar mais. Perfeito. É exatamente isso. A gente tem hoje não só, né, a legislação que eu vou chamar a legislação ordinária, a legislação normal, que, vamos falar assim, é a legislação que se aplica a tudo e todos, não exclusivamente ao médico. Como a gente tem também a área mais regulamentada hoje, que é a saúde, né? E a gente tem ali um código de ética médica e diversas resoluções que disciplinam, né, com uma maneira bem proibitiva as condutas dos médicos. Hoje, eu não falo com o que você tem que se preocupar mais, mas eu te pergunto, o que vale mais? Eventualmente, pagar uma indenização? 10, 15, 20, 50 mil? Ou o seu registro profissional, né? Então, aqui a gente está falando, na seara ética, nas normas do conselho, a gente está falando em suspensão do exercício profissional, em eventualmente cassação do exercício profissional. E pior, muito médico não tem conhecimento sobre isso, né? Chegam pra gente casos de médicos que, por publicidade médica, estão respondendo processo e podem ser cassados por isso, né? E por desconhecimento, que é o que mais me aflige, sendo bem sincero, né? Porque uma coisa é você escolher ali um risco que você quer correr, né? Você está precisando fazer ali eventualmente uma publicidade um pouco mais agressiva, está ciente dos riscos e vai responder a um processo por isso, com meios de defesa, com uma defesa estruturada, do que o médico que faz sem saber que está fazendo errado, né? A gente teve um caso emblemático de uma médica que foi interditada cautelarmente porque publicava um vídeo dançando com pedaços de tecidos biológicos que ela extraía na cirurgia, né? Publicava isso dentro do bloco cirúrgico. Né? Que tipo de alcance que ela está tendo? Né? Qual é o resultado, efetivamente, que ela está tendo com isso? O resultado foi receber uma carta do conselho interditando, proibindo que ela exercesse a profissão durante um determinado período de tempo. Então, eu acho que a legislação ordinária, a legislação comum que se aplica a todos, ela é mais conhecida por todos também. Né? Então a gente sabe que um paciente pode processar um médico, né, alegando ali um eventual resultado ruim, alegando ali um eventual, que se convencionou chamar de erro médico.
mas a maioria dos profissionais eles ainda não se atentam para a legislação interna, para a legislação do CRM, o que pode, o que não pode, quais tratamentos são possíveis de serem feitos, quais publicidades são passíveis de serem feitas também, né? Então, o que me preocupa mais hoje é a legislação do CRM. Sem dúvida. Sabe que uma coisa interessante, voltando no caso dessa médica que você falou, às vezes o médico que está na rede social dele, ele está preocupado com curtida, com... né, só quero viralizar. Mas o que eu gosto de falar muito para os médicos? O seu post, ele tem potencial de te trazer pacientes? Porque talvez essa médica que foi interditada, ela dançando com tecido biológico, um monte de gente podia curtir, um monte de gente talvez encaminhasse o vídeo dela para outras pessoas. Mas vamos lá, uma médica dançando com tecido biológico. Se você está precisando de uma cirurgiã, você vai olhar para uma médica dançando com tecido biológico, isso vai dar autoridade para ela, né? Então isso eu acho muito importante deixar claro para os médicos, porque às vezes aquele vídeo, eu viralizei. Tá, e daí que você viralizou? Você viralizou com um vídeo que não está te dando autoridade, que não vai despertar o desejo na pessoa de passar com você. E o cara tá correndo riscos, o CRM pode chamá-lo e às vezes ele está até perdendo credibilidade com o próprio paciente. É exatamente isso. A gente precisa entender que o eventual engajamento, que o médico, né, ele não tem que se preocupar com o eventual engajamento. Ele tem que se preocupar com o resultado efetivo daquela publicidade. E por isso hoje é tão difícil a gente conseguir até uma equipe de marketing que tenha esse conhecimento, né? Porque hoje a equipe de marketing, como regra, né, ela vai replicar entendimentos de diversos outros negócios para a medicina. Não é bem assim, né? A medicina, ela não... Engajamento, ter lá 3.000, 5.000 curtidas, isso vai gerar um paciente no final do dia. Trouxe paciente ou não, exatamente. Então é isso que o médico tem que se preocupar. E tem que parar de querer entender, eu quero engajamento, eu quero viralizar. Espera aí. Você viralizando, você está chamando atenção para si. Tá valendo a pena? Beleza, vamos seguir. Mas, no caso dessa médica, será que valeu a pena? Chamou a atenção de quem? Do CRM. Tenho certeza, pelo menos no que a gente vê, né, que não houve fechamento de pacientes, não houve procura por uma cirurgia plástica em virtude dessa situação. Então, aí a gente precisa entender também quem está assessorando esse médico. Porque a gente sabe também que o médico não consegue cuidar de tudo sozinho, ele precisa de uma equipe, né? Então, essa equipe, ela sabe o que ela está fazendo ou ela está simplesmente replicando um modelo que serve para outros mercados na área da medicina? Se for isso, está errado. Se for isso, vai gerar um resultado negativo para o médico. Sem dúvida. E tem médicos que eles já me fizeram a seguinte pergunta: mas meu Instagram é meu, o CRM não tem nada a ver com isso. E o meu Instagram, o CRM não pode falar comigo porque eu tirei o DR. Então, eu sou, por exemplo, DR Thiago Volpe. E o médico falou, eu tirei, eu sou, né, o Paulo Pereira. O fato dele ser o Paulo, o fato dele ser médico, já faz com que o Instagram, mesmo sendo pessoal, tenha que seguir as regras do CRM, correto? É exatamente isso. Inclusive, o CRM atualizou o posicionamento dele agora, né? A resolução ela é de 2023, mas ela passou a vigorar agora em março de 2024. E ela era omissa com relação a isso e agora se posicionou. E disse o seguinte, o médico que se diz médico, se intitula médico, ou que utiliza os conhecimentos advindos do curso de medicina ou das suas especializações para se expor na rede social, precisa cumprir todos os requisitos do Código de Ética Médica e da resolução de publicidade. Então, essa história de, olha, vou tirar o doutor, não vou me identificar como médico, mas estou ali todos os dias produzindo conteúdo com informações de medicina, certamente você vai ser fiscalizado e vai ser fiscalizado como o primeiro ponto que eles vão olhar é justamente essa falta de identificação do médico, a falta do registro na bio, né? Especialista como doutor, nutrólogo, RQE, né? O registro de qualificação de especialista tão desejado por tantos, precisa estar lá, precisa estar na sua bio, precisa estar identificado, porque sem isso o CRM vai te mandar aquela famigerada cartinha. Exato, né? A cartinha amarela. A cartinha amarela, exatamente. E você falou sobre essa nova legislação da parte de marketing. Isso acho que tem muita gente curiosa. O que podemos fazer, o que não podemos fazer. Eu vi que depois que essa legislação entrou, nem que ela entrou em vigor, que ela foi publicada lá em 2023, eu vi que muitos médicos são completamente destemidos, né? Então, estou vendo várias coisas que eu mesmo, como médico, considero absurdo quando eu olho e não condeno de maneira nenhuma. Acho que o médico tem que se divulgar. Eu acho que o médico ele pode tentar procurar mostrar autoridade, esclarecer a população sobre várias áreas pertinentes
pertinentes à especialidade dele, mas depois dessa legislação que chama... É uma resolução. Resolução. Depois dessa resolução, muitos médicos estão fazendo de tudo. O que não podia fazer e hoje pode fazer? O que mudou? Tá. Isso é interessantíssimo, porque houve de fato uma mudança. Tá? O Conselho, desde a década de 70, ele vem legislando, né, criando resoluções proibitivas com relação à publicidade médica. A última que a gente tinha era uma de 2011, ela foi atualizada em 2015 e a gente teve essa nova. Essa nova mudou o paradigma. Tem permissões. Todas as outras começavam com é vedado ao médico. E aí colocava tudo que era proibido. Essa já tem um artigo que fala assim, é permitido ao médico. Só que o conselho, eu costumo brincar, né, que ele dá com uma mão e tira com a outra. Então, ao mesmo tempo que ele criou uma resolução bem mais permissiva, ele apertou o cerco de fiscalização. Então, hoje, não sei se os médicos têm esse conhecimento, né, a maioria dos médicos não tem, que o Conselho tem uma comissão, chama CODAME, Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que fica por conta de fiscalizar. Eles ativamente vão nas redes sociais e ficam olhando os perfis dos médicos. Deveriam também orientar, mas apenas fiscalizam nesse momento. E o que mudou, de fato? O doutor já viu antes e depois da nova resolução? Milhares. Eu, com total tranquilidade, te falo que 99% deles estão errados. Por quê? Porque o Conselho determinou que pode antes e depois, desde que se cumpram diversos requisitos. E tem que seguir 4 etapas no antes e depois, né? Então a gente precisa de 4 fotos na primeira etapa do que leva o paciente a procurar o médico. Tá? Na segunda etapa, mais 4 fotos do exato antes do procedimento, tratamento ou protocolo que aquele paciente vai ser submetido. Terceira etapa, imediatamente depois, também 4 fotos. Até aqui já deram 12. Né? Fotos que você precisa colocar. Ou seja, eu só consigo fazer isso num carrossel. Né? Num story eu já não consigo fazer. E a última etapa, que é a pior e que é a que ninguém cumpre. Eu preciso colocar os possíveis maus resultados e intercorrências que podem acontecer dentro daquele protocolo ou tratamento que eu estou discutindo. Então o Conselho ele criou uma distinção. Publicidade, aquilo que é feito para angariar clientes, né? Angariar ou manter aquela clientela, e propaganda, aquilo que é feito com conteúdo de informação, educativo da sociedade. E o antes e depois ele só é permitido na propaganda. E precisa seguir esses 4 requisitos. Eu não conheço hoje nenhum médico que faz um antes e depois dentro dessa norma. Estou tentando puxar na memória aqui, também não lembro nenhum. Né? Exato. E porque é muito difícil mesmo. Né? É uma situação que o Conselho permite, mas ao mesmo tempo ele cria mecanismos para que ninguém consiga fazer da maneira adequada. Né? Uma outra situação que foi modificada, divulgar valor da consulta. Eu me pergunto, pelo menos o público que a gente atende, é interessante divulgar o valor da consulta como marketing? Eu penso naquele médico que está ali iniciando o seu trabalho e vai divulgar o valor como forma de ganhar pacientes pelo valor menor da sua consulta. Né? Mas não é isso que a gente imagina para a medicina. Então, isso é uma coisa que pode. Hoje em dia pode também campanhas promocionais. Então, aquela questão, olha, eu vou fazer ali uma divulgação para o Dia das Mães. Então, mulheres terão 50% de desconto no valor da consulta. Também me questiono até que ponto que para o marketing isso é interessante para o médico. Mas agora também é permitido. Resultado de procedimentos sem a identificação do paciente, permitido. Então, se eu quero pegar ali, eventualmente, uma bioimpedância, um antes e um depois de uma bioimpedância, tarjando o nome daquele paciente e informando o que levou aquele paciente a conseguir aquele bom resultado, né? Aquela diminuição de peso, aumento da massa muscular, eu posso fazer. Hoje em dia eu posso, antigamente eu também não podia. Então essas são algumas das mudanças que a gente teve com intuito permissivo. Então acho que esses foram as maiores que a gente teve até agora e que criaram algumas permissões de fato para o médico se expor nas redes sociais. Muito bom. E no caso do paciente que permitiu a identificação, você está mostrando a bioimpedância daquele paciente, o paciente ele autorizou você a identificá-lo. Você pode identificá-lo ou não? Infelizmente não. Não. Aí a gente está falando de 2 questões distintas. Uma questão, que é a autorização do uso da imagem, é uma questão de direito civil, né? Uma questão de uso da imagem. A gente tem direito ao uso da nossa imagem e pode permitir ou não que outra pessoa utilize.
é uma questão de direito civil. E aí uma questão de CRM. O CRM não permite, independentemente da autorização do uso da imagem pelo paciente. Uma questão que o CRM também passou a permitir é depoimento. Então, se tem aquele paciente que publica na própria rede social um depoimento elogiando a atuação do médico, né, falando, olha, passei hoje em consulta com o Dr. Tiago, ele foi super atencioso, adorei. Te marcou? Se você quiser repostar isso, tranquilo, pode. Mas olha o detalhe. Se ele falar assim, passei hoje com o Dr. Tiago, o melhor nutrólogo do mundo, eu já não posso repostar, porque é um elogio considerado sensacionalista pelo conselho. Sim. Então tem essa linha tênue também que o conselho permite, mas tem os poréns, tem as vírgulas naquilo que é permitido. Então, um paciente, por exemplo, ele pode fazer um Reels falando de alguma coisa do meu tratamento, sem ser sensacionalista, sem ser o maior ou melhor, algo assim, em collab comigo, por exemplo, e eu aceitar essa collab. Sim. Tá, hoje é permitido. Hoje é permitido. Porque aí a gente vai encaixar isso em depoimento. Sim. Encaixando isso em depoimento, a gente consegue fazer essa publicação. Mas aqui eu faço uma ressalva. Por quê? Porque a gente tem hoje 27 conselhos no Brasil. Né? A gente tem um federal que emana as regras, coloca ali as diretrizes, mas como toda boa norma e todo bom brasileiro, a gente tem interpretações. Né? E a gente atua em todos os conselhos do Brasil hoje. E as interpretações variam absurdamente de conselho para conselho. Então eu tenho, por exemplo, o Conselho da Paraíba, que tem um entendimento mais permissivo com relação a algumas questões de publicidade, e eu tenho o Conselho de Goiás, que diz que, independentemente do que está escrito na resolução, continua proibido antes e depois de qualquer forma. Porque foi isso que a gente escutou numa sessão de julgamento recentemente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Os conselhos, eles interpretam de uma maneira distinta. Por isso é extremamente importante você estar bem assessorado, né? Porque precisa ser verificada essa peculiaridade. Onde você está? Qual cidade você está? Qual estado você está? Qual é o conselho que vai te observar? Isso precisa ser observado. Porque a forma de interpretação e a definição da estratégia que a gente vai usar para cada um dos médicos diferencia de onde ele está. Talvez essa seja a grande vantagem de um escritório grande como o de vocês, que acho que milhares de casos já passaram por vocês. Vocês já sabem o que está dando errado e o que está dando certo. Até entrando nessa linha, quais os principais erros, quais os principais motivos pelos quais os médicos estão hoje recebendo a cartinha amarela? Se eu te contar, doutor, que é publicidade, hoje a gente recebe em média 8 cartinhas novas por semana no escritório. Isso houve um aumento absurdo do número de processos dentro dos CRMs contra os médicos. E hoje dessas 8, 4 ou 5 são relativas à publicidade médica. Por quê? Porque essa cartinha ela pode chegar com 2 fatores. Ou uma denúncia de um colega, infelizmente é uma realidade na medicina hoje, há uma competição pouco saudável entre os médicos e tem médicos que, insatisfeitos com essa competição, denunciam no conselho. Né? Então pode ser uma das formas de entrada de recebimento da cartinha. E a Codami, que a gente mencionou, né? Que faz um trabalho que a gente chama de ofício. Eles estão ali ativamente procurando nas redes sociais e acabam processando os médicos. Então hoje um trabalho que a gente tem feito muito grande no escritório é em virtude de publicidade médica. E o segundo é com relação a denúncias de pacientes por insatisfação com o resultado. Né? É algo que a gente tem recebido muito também. Então, o paciente faz ali um tratamento injetável, a colocação de um implante, que seja, e fala que não perdeu aqueles quilos prometidos, né? Não teve aquele resultado que havia sido supostamente prometido também. Essa é a segunda causa mais comum de processos que a gente tem hoje a nível de CRM. Né? Sim. Dentro da publicidade, qual é o principal erro que os médicos estão cometendo? Exposição de paciente. Exposição de paciente. E a gente teve no início ali, no período pandêmico, um erro comum estava sendo a publicação de tratamentos que não estavam completamente consolidados pela classe médica. Sim. Então a gente teve muitos problemas, acho que o doutor ficou sabendo de alguns, de pessoas que publicaram ali a soroterapia para a imunidade, soroterapia para o Covid, né? E a gente teve problemas sérios. Eu fiquei sabendo de 2 casos de suspensão de 6 meses. Exatamente. De atuação. A gente lidou com
6 casos de suspensão nesse período. Graças a Deus, todos foram revertidos ou na Justiça ou no próprio Conselho Federal de Medicina, porque o Conselho também estava atirando com um canhão para matar um passarinho. Todo mundo estava assustado na época também, né? Então, a gente viveu um período estranho, né? Exato. E aí o Conselho queria dar uma satisfação para a sociedade. De fato, o Conselho tem um papel nesse sentido. E a gente teve problemas com isso. Então, a gente tem problemas com divulgação de tratamentos que não são reconhecidos e até a divulgação de tratamentos que são reconhecidos, mas da maneira incorreta. É algo que acontece muito. Então, a própria que convencionou se chamar de soroterapia, né? Hoje o Conselho não permite a utilização desse nome porque se utilizou em um contexto errado. Né? Então, a gente estava falando de soroterapia para imunidade, soroterapia para estética, soroterapia para performance. Sem entrar no mérito, porque eu não sou médico, né? Sim. Eu imagino que tenha ali uma relevância, sim. O Conselho não permite que seja feito para esse fim. Sim. Né? Então, a forma da divulgação é o que mais vai importar nesse caso. Então, não chamar de soroterapia, né? Terapia parenteral ou terapia injetável, é algo mais palatável para o Conselho e para que seja divulgado da maneira adequada também. E se questionar, talvez, eu preciso falar da terapia endovenosa que eu tenho na minha clínica ou posso, talvez, trazer a atenção para mim falando de cuidados, de estilo de vida? Eu preciso correr riscos, eu preciso mostrar as pessoas fazendo o soro na clínica. Às vezes, assim, você não precisa, muitas vezes, você não precisa mostrar o tratamento. Fale sobre prevenção de doenças, fale sobre eduque a população, faça o que o CRM realmente permite. E às vezes você vai ter o respeito. Né? Você lembra aquela matéria no Fantástico, a menina mostrando o soro num carro? Cardápio de soro. Cardápio de soro, exatamente. E às vezes os médicos se baseiam muito porque nos Estados Unidos existem várias clínicas que nem médico tem. A pessoa chega na clínica, ela recebe um cardápio, tem vários motivos lá, tem um enfermeiro e faz a infusão. Eu fui conhecer algumas dessas clínicas lá fora. E muitos médicos veem isso lá fora e querem trazer para cá, mas as regras são diferentes. Completamente diferentes. Exato. E é um problema que a gente tem, porque a gente até cunhou uma frase no escritório, né, que é quem vê feed não vê sindicância. Por quê? Porque aí vem um médico fazendo, um colega, que às vezes até sabe do risco e está fazendo porque o resultado que ele vai colher está valendo a pena e querem replicar. Né? Então o que eu mais escuto mas o doutor fulano de tal faz. Gente, os processos CRM são sigilosos. Às vezes essa pessoa que faz está recebendo ali 1, 2, 3, 10 processos éticos profissionais, 10 sindicâncias, 10 cartinhas do CRM. Então, é aquilo que a gente estava falando, a educação do próprio médico, daquilo que pode e o que não pode. Porque uma coisa é a gente definir uma estratégia e correr um risco baseado naquilo que a gente sabe. Outra coisa é a ignorância. Né? Fazer porque alguém está fazendo, sem colher resultado, né? Sem um fechamento de clientes efetivo no fim do dia e fazendo por fazer, por curtida, por engajamento. Essa ideia de trazer educação para a sociedade, trazer informação de qualidade, é uma ideia que eu falo. 100% dos casos, o CRM não vai te perturbar. Porque é isso que o CRM recomenda que seja feito. Hoje, na nova resolução, existe um artigo dedicado a isso, dizendo que é recomendável que o médico faça esse tipo de informação, traga esse tipo de conteúdo para a população, né? Enaltecendo o nome da medicina e fazendo com que as pessoas não precisem eventualmente se consultar para ter uma informação de qualidade. O CRM entende que esse é um dos papéis do médico. Sabe o que eu vejo muitos médicos errarem? Primeiro, essa questão eu gostei muito. Quem vê feed não vê sindicância. Essa frase, acho que se você vê o feed, você não está vendo a sindicância. Exato. Mas quando a gente fala em Instagram e quando nós falamos em transformar um seguidor em paciente, transformar um seguidor em cliente, tem algumas coisas que são ensinadas. Hoje eu faço parte de várias mentorias que não são de médicos. Eu tenho uma mentoria para médicos, mas eu aprendo com outras pessoas. E uma das que eu faço chama-se Influência Business, que fala sobre como você vai tornar um seguidor o seu cliente, seja da área que você está. E é muito importante, você tem que fazer diferentes tipos de conteúdo. Então você tem que ter, para médicos, por exemplo, ou para advogados, o conteúdo de autoridade. Que é aquele conteúdo que, por exemplo, eu vou me mostrar dando aula em um congresso. Eu posso fazer isso, correto? Perfeito. Estou dando uma aula no congresso falando sobre determinado tema. Ou eu vou falar de maneira muito cuidadosa, cautelosa sobre alguma doença, sobre medicina preventiva. Então, é um conteúdo de autoridade. Aí eu preciso ter conteúdo de conexão. Então, se eu me proponho a atender pessoas que
estão querendo fazer atividade física ou que fazem atividade física, que emagrecem. Então eu vou me conectar com elas no momento que não só no momento que eu me mostro na academia, como eventualmente no final de semana. Ó, gente, treinei a semana inteira, agora tô cometendo o meu pecado. Assim como você comete o seu pecado, eu tô cometendo o meu pecado. Tamo junto nessa, né? Vamos pra frente. Então eu me conecto, eu mostro coisas semelhantes. E eu vejo que esses dois tipos de conteúdo, o conteúdo de autoridade e o conteúdo de conexão, tem pouco potencial para dar problema. Né? Agora, e esse tem que ser a maior parte dos conteúdos que você tem. Mesmo que você não estou pensando em CRM, estou pensando em como que eu sou mais eficaz em transformar um seguidor em cliente, um seguidor em paciente. E existe o conteúdo que é o conteúdo de vendas mesmo, né? Que é o conteúdo de conversão. Tá? E esse, independente do CRM, esse tem que ser a menor parte dos seus conteúdos. Sim. Porque se o cara pegar o Instagram e começar a olhar, e olhar toda hora lá no mercado, olha, venha ser meu cliente aqui, vem ser meu cliente aqui, ou o médico, olha, vem pra minha clínica que eu vou te emagrecer, vem pra minha clínica que eu tenho um soro pra isso, que eu tenho um soro pra aquilo, vem pra minha clínica que eu vou te dar um resultado tal. Esse tem que ser a menor parte, porque as pessoas não vão se conectar com isso. É claramente uma venda, né? Então, as pessoas, o que eu vejo os médicos fazendo... Onde eles se atrapalham? Eles se atrapalham naquele conteúdo que ele quer converter. E muitas vezes eu tô olhando e falo assim, cara, esse cara aqui não é receber uma carta do CRM. Ele não tá transformando o seguidor dele em cliente. Ele tá fazendo conteúdos errados. Então, para você que está nos assistindo, aprenda que tipo de conteúdo você faz. Porque o principal conteúdo que você tem que fazer para você pegar o seu seguidor e transformar ele em paciente é um conteúdo que não tem potencial de problema. Exato. E os médicos, eles não percebem que, ao querer vender o tempo inteiro, além de estar correndo risco, eles não estão sendo efetivos. Exato, não estão vendendo. Exato, não estão. Existe uma cartilha, vamos dizer assim, hoje, porque a rede social cresceu muito e todas as empresas no mundo, todos os profissionais estão querendo pegar aquele seguidor e transformar em cliente. Sim. Então eles estão estudando o que dá certo, o que não dá certo. Então existe uma cartilha, quanto assim, existe até a proporção que eles colocam, 50% de determinado conteúdo, tanto determinado conteúdo. Então existe a cartilha, como você vai transformar um seguidor em cliente. E essa cartilha fala, não venda. Né? Conteúdos de conversão tem que ser menos de 10% dos seus conteúdos. E é esse conteúdo que o cara está tendo problema. Exato. É porque o que eu percebo, né, a gente está vivendo uma sociedade imediatista. Né? Então, esses médicos que fazem dessa forma, eles estão querendo alcançar o resultado de um médico que está há 5, 6, 10 anos nas redes sociais, com autoridade, com engajamento, já tem o público dele. Eles estão querendo, achando que vão conseguir em 6 meses, 3 meses, 1 mês, esse mesmo resultado. E acham que vão conseguir através de venda. Isso não gera nenhum tipo de engajamento. Né? E gera falando no meu nicho aqui, um risco absurdo para o CRM. Absurdo, porque aí a gente está tendo aquilo que o CRM mais quer evitar, a medicina sendo tratada como comércio. Sim. Né? Você está equiparando a medicina a um vendedor. E acho que ninguém quer isso. Nem o próprio médico. Né? O médico sério não quer ficar ali vendendo. Ele quer criar um engajamento, criar uma conexão com aquele seu público e, obviamente, no fim do dia, ter a conversão. Mas é aquilo que você disse. Naquele pequeno pedaço dedicado a isso. E com cuidado. E aí é aquilo. Você não precisa desrespeitar as regras do CRM para fazer isso. Você tem ali as balizas. As balizas hoje elas são claras. Né? Para quem estuda, para quem se dedica ali à legislação do CRM, tem balizas. E não são balizas que te impedem completamente de ter sucesso nas redes sociais, de vender o seu produto nas redes sociais. De se vender, né? Vender a si próprio nas redes sociais. Então, se você tem esse argumento de autoridade, se você tem esse argumento de conexão, são duas situações que você não precisa correr risco nenhum com o CRM. Né? E o que os médicos não veem, e às vezes até eu não culpo sempre os médicos, eu gosto de tirar esse peso das costas deles. Às vezes eles estão mal assessorados, né? Às vezes eles estão pegando alguém que está replicando um entendimento de um produto qualquer para a área da medicina, e a gente sabe que não é assim. Né? A medicina ela é um pouco diferente, para falar pouco, né? Ela é um pouco diferente das outras áreas. Então, o médico ele precisa criar esse meio, né, que você está criando, que você está permitindo que eles lidem com pessoas que têm esse conhecimento. Né? Esse conhecimento de como mostrar para eles esse caminho, né? Esse 50%, esse 30%, ou 40%, esse 10%, que é de fato que precisa ser vendido.
uma coisa que eu falo muito na minha mentoria, nos cursos que eu dou e até no grupo. A gente tem um grupo de 700 médicos que é gratuito, eu dou aulas gratuitas também, que muito do que eu faço é pegar, eu gosto de estudar muito. E já tive outros negócios além da parte médica. Tenho a minha clínica, o Espaço Volpe, que é o meu core business. Tive uma rede de 15 clínicas de depilação a laser que eu vendi. Tive 3 clínicas de transplante capilar. E tive já uma rede de franquias de comida saudável. E essa não deu certo, aliás, eu conto que foi um erro. Mas eu pego o conhecimento das pessoas de outras áreas. Então, eu participo de vários cursos, por exemplo. Aqui a gente está gravando no G4 Educação. Eu sou professor aqui para executivos sobre produtividade. E o G4 tem vários cursos que ele ensina sobre gestão. Só que eu vou pegar esse conteúdo e vou transformar para o médico. Porque às vezes o cara está olhando um conteúdo de gestão ou um conteúdo de marketing que é direcionado ao público geral e ele não vai saber traduzir isso para a área médica. Hoje é isso que eu faço muito. E, Ricardo, uma dúvida que todo médico tem, durante muito tempo eu tive, e durante muito tempo os advogados não conseguiam me explicar direito. Vamos lá. Cometi uma irregularidade. O que vai acontecer comigo? Sabe? Tipo, quando era na escola, era advertência, observação, suspensão, expulsão. Então, acho que o CRM ainda continua com uma estrutura parecida com essa. Então, qual que é essa sequência? Né? E depois até uma pergunta que eu acho que muita gente faz. Qual é essa sequência e quais são aqueles atos que fazem com que o CRM não siga a sequência? Que ele já vá e dê uma punição mais grave, como, por exemplo, a interdição cautelar. Perfeito. Isso é extremamente importante, porque os médicos... A gente tem 2 tipos, eu separo em 2 grandes classes. Aqueles que se desesperam com a primeira cartinha e já falam assim, eu vou ser cassado, eu vou ter meu CRM cassado, meu registro cancelado. E aqueles médicos que falam, o CRM nunca vai me cassar. Né? Não estou fazendo nada de grave, estou fazendo só publicidade. Então a gente precisa entender quais são. Tem 5 penas. Elas são criadas desde 1957. Não houve mudança, é exatamente a mesma coisa. Até sou a favor, né, e temos ali uma discussão com os conselhos para que isso seja atualizado. Porque o doutor vai perceber que a gente tem um degrau muito grande de uma para outra. A gente começa com uma advertência confidencial em aviso reservado. Tá? É uma penalidade que ninguém fica sabendo. O médico recebe uma carta comunicando essa penalidade. Segunda, censura confidencial em aviso reservado. É a mesma coisa da primeira na prática, sim, mas é um degrau a mais, é um puxão de orelha um pouco mais forte. Terceira, olha a diferença. Uma censura pública em publicação oficial. Isso vai para o site do conselho, isso vai para o diário oficial e se alguém digitar o seu nome, vai aparecer essa publicação no Google. Tá? Aí vamos para a quarta. Na terceira, vamos para a quarta. Vamos para a quarta. Suspensão do exercício profissional por até 30 dias. Tá? Então, temos que perceber que existem 30 penalidades possíveis dentro dessa quarta. Né? Então, pode ficar suspenso 1 dia ou 30. Tá? E acontece a mesma coisa da anterior. Isso tudo vai publicado no site do Conselho, vai publicado no Diário Oficial. E a última, que é a cassação do exercício profissional. A gente até defende a inconstitucionalidade dessa última, porque nas demais áreas da saúde, você pode ter aquilo que a gente chama de reabilitação. Então, você fica um tempo sem conseguir exercer e volta depois. Na medicina, não. Na medicina, uma vez que você foi cassado e não conseguiu reverter no Conselho Federal nem na Justiça, acabou. Não tem mais conversa. Então, essas são as 5 penas possíveis. O Conselho, como regra, tem que seguir. Primeiro a primeira, depois a segunda e assim por diante. Existem alguns atos muito graves que o Conselho já pode pular. Tá? Então, quais são esses atos muito graves? Assédio sexual, tá? É um ato que o Conselho vai direto para a cassação. Não sei se o doutor lembra de uma máfia que teve aqui no Brasil inteiro, mas o núcleo era aqui em São Paulo, acho que salvo engano 2008, 2009, de tráfico de órgãos. Emissão fraudulenta de atestado de óbito para retirada de órgãos. Inegável gravidade. Gravíssimo, né? Caçados. Então os médicos foram caçados. Assédio sexual, tráfico de órgãos, erro grosseiro. Né? Então, o que a gente chama de erro grosseiro? Tá ali fazendo eventualmente um procedimento cirúrgico e comete um erro que é que a gente chama de inexcusável, não desculpável, né? No procedimento e causa o óbito do paciente. Também pode chegar a ter uma cassação. O Conselho hoje, nos casos de publicidade, ele aplica uma lógica que é completamente ilegal. E ele fala assim, olha, já que a publicidade
é pública, como o nome já diz, eu também vou aplicar uma penalidade pública desde a primeira vez. Então ele está indo direto para a terceira. Direto para a terceira. Em muitos casos, o conselho está indo direto para a terceira. Como regra, a gente consegue reverter isso no Conselho Federal de Medicina. Se for o caso, a gente vai para a Justiça e consegue reverter também, na maioria dos casos, né? A gente teve um caso emblemático agora de uma médica de Goiás, na cirurgia plástica, com RQE, toda a titulação, fez um post inadequado, de fato inadequado. E o Conselho de Goiás, o CREMEGO, ele simplesmente aplicou a penalidade de censura pública em publicação oficial e não justificou. Não falou por que ele estava desrespeitando aquela gradação de pena. E a gente fez um recurso para o Conselho Federal de Medicina de 2 páginas, falando assim, isso é ilegal. Tá? Não se discute a culpabilidade, se discute a penalidade. Quero que seja declarado nulo o processo. Quero que anule o processo inteiro, porque eles desrespeitaram a gradação que eles precisavam receber. Conselho Federal, na sessão presidida pelo presidente, Dr. José Irã, que estava participando da sessão, acatou unanimemente isso. Então, eu costumo dizer que os conselhos regionais eles são muito mais rigorosos do que o federal. O federal ele serve como uma mediação, um poder mediador, de fato, contra a brutalidade dos conselhos regionais, que muitas vezes por um bairrismo, muitas vezes por uma... conhecem, né, entre si, aquele médico está incomodando um conselheiro, eles acabam sendo um pouco mais duros nas penalidades. E aí o federal vem para dar uma normalizada nisso. Acho que isso é uma outra coisa que os médicos que estão nos vendo precisam pensar, que às vezes também você está vendo um médico fazendo várias coisas, mas talvez aquele médico tenha um bom relacionamento no estado dele com os conselheiros dele. Então, isso é uma coisa que também o médico precisa tomar cuidado, né? Ele vê, pô, aquele cara faz isso há tanto tempo, não está acontecendo nada. Mas, primeiro, talvez esteja esteja acontecendo muita coisa. Exato. E talvez existam outros fatores envolvidos. E falando até porque toda a área é assim, não estamos falando da área médica, toda a área vão ter profissionais que têm que regular e que talvez não sejam tão éticos. Essa questão das punições, é A, B, C, D e E, essas que são as 5 que você falou. Isso. E o médico que tomou uma A, obrigatoriamente, se ele voltar lá, ele vai tomar uma B, obrigatoriamente ele vai tomar uma C, ou ele pode tomar 3 As, 4 As, 5 As? Deveria seguir a ordem. Se o médico tomou a primeira A, deveria ser a segunda B. Sim. Né? Mas isso não é aplicado no conselho. Tá? Então o conselho muitas vezes dá 5 As. Se entende que é uma coisa mais tranquila. Mais tranquila, né? Sim. E às vezes dá uma C de primeira, mas depois dá uma A. Sim. Volta. Sim. Entende? Então, tem alguns conselhos que aplicam essa gradação de uma maneira bem rigorosa. A gente teve um caso agora no conselho do Ceará, que a gente pegou um médico já cassado. Chegou um médico que teve 3 processos. Uma censura pública, uma suspensão de 30 dias e uma cassação do exercício profissional. Ele chegou para a gente com essa cassação, né, e um prazo para recorrer para o Federal de Medicina. Tudo errado. Processo mal conduzido, tanto pelo conselho quanto pelo advogado que representava esse médico, né, com todo respeito. Mas aí a gente conseguiu, fomos para o Federal e mostramos para o Federal. Falamos, olha... Esse médico era primário aqui, ele não poderia ter sido condenado à linha C, não poderia ter sido condenado à linha D, e muito menos à linha E, nesse caso. Né? E aí o Conselho Federal voltou atrás, anulou todo o processo, mas isso evidencia o quão cada conselho tem o seu regramento próprio, né? E o quão cada conselho aplica regras próprias a depender do profissional. Isso que você disse, de que existem profissionais que têm certas, vamos chamar de regalias, para não falar outro nome, né? Existe, tá? Existe, principalmente nos conselhos menores. Sim. Aqui em São Paulo é difícil. Sim, São Paulo é muito grande, né? Muito grande. Exato. Aqui em São Paulo é difícil. Mas, principalmente nos conselhos ali, Amazonas, a gente tem processos lá, depende do tratamento, né? A gente chega em determinadas sessões de julgamento, os conselheiros conhecem. Todos os conselheiros conhecem, o médico está sendo denunciado. Sim. E isso para o bem e para o mal. Né? Para o bem, porque às vezes ele tem uma relação, e para o mal, porque está criando uma inveja, está criando um ruído naquele público, daquele conselheiro que está ali. Então, nos conselhos menores, essa situação existe e, enfim, precisa ser combatida.
E o federal e o Poder Judiciário estão aí para que a gente consiga combater quando ela é usada para o mal. Sim. Então, acho que é importante até para você que está nos assistindo, então, para aquele médico que está desesperado, tomou uma punição B, tomou uma punição C, né? Muitas vezes, assim, mesmo que ele já tenha essa punição, mesmo que ele não tenha tido acesso a um bom advogado e ele já tomou a punição no Conselho Regional, ele ainda pode ir recorrer a vocês para que vocês tentem mudar isso no federal. Exato. E não só no federal, tá? Mas o Poder Judiciário também. A gente tem teses agora muito bem aceitas pelo Poder Judiciário, principalmente pelo desrespeito a essas penalidades, né? Então a gente teve agora, recente, um médico que chegou pra gente também com uma linha B. Uma penalidade tranquila, uma penalidade baixa. Mas ele estava inconformado com isso, né? E a gente levou isso para o Poder Judiciário e conseguimos, né, em primeira instância, que o processo fosse anulado. Porque o Poder Judiciário ele não abaixa a penalidade porque ele não tem competência para isso. Ele anula o processo porque foi descumprido a lei, foi descumprida a lei. Então, é interessante isso. É interessante você pegar o processo, observar se há alguma inconformidade e lutar por esse direito, né? É um direito. O CRM hoje, infelizmente, o que mais a gente escuta dos médicos é que o CRM, que deveria servir ali para uma proteção do médico, né, o Conselho de Medicina, ele serve mais para punir, ele serve mais para fiscalizar de uma maneira talvez desnecessária do que para dar apoio ao médico. A gente está com um projeto aqui em São Paulo de orientação dessa CODAME para que ela oriente o médico sobre a publicidade. E reiteradas vezes a gente tem a negativa da CODAME para essa orientação. E aí eu pergunto, é o papel dela, né? Então a gente precisa lutar por isso. Então a gente está levando para o Federal de Medicina e mostrando, olha, a gente está pedindo ajuda. O Conselho não está ajudando. Na hora que o Conselho vier me processar, ele tem a parcela de culpa dele. Ele não vai poder me condenar, né? Então a gente já está com esse projeto em alguns estados para justamente evidenciar isso. O Conselho não está cumprindo o papel que ele tem de educação, o papel que a gente chama de papel pedagógico, né, do Conselho. Ele deveria educar, ele deveria ensinar o médico muito antes de punir. Então, é um projeto que a gente está fazendo e está começando a dar certo. A gente está começando a ver futuro nisso. Que bom. E vamos falar um pouquinho de números, talvez. Tem muitos, assim, como você falou, tem 2 grupos de médicos, né? Eu vejo muitos médicos que acreditam que nunca vai acontecer nada. Que ele acredita e fala, não, mas fulano tem tantos processos e nunca vai acontecer nada. Em São Paulo, por exemplo, quantas cassações a gente vê ocorrer, ou quantas suspensões a gente vê ocorrer por mês, por ano? Dá uma ideia pra gente do quanto isso realmente acontece. E eu sei que é diferente em diferentes estados, né? Mas pensando em São Paulo. Tá. Em São Paulo, salvo engano, em 2023, a gente teve 32 cassações de exercício profissional. Esse é um número, para mim, assustador. Assustador. 30 pessoas que estudaram por anos, anos e anos, isso, e que agora não têm condição de se sustentar e sustentar a própria família com sua profissão. Exatamente isso. Pessoas que não mais do que isso, né? Não tem outra coisa para fazer. Exato. Porque a medicina, o doutor sabe muito melhor do que eu, é um sacerdócio. Vocês começam antes de entrar na faculdade, se preparam para entrar, porque existe uma competitividade absurda, né? Depois disso, residência. A residência, a gente tem um mal, é absurdo o número de vagas que existem para o número de pessoas que querem entrar, né? Depois disso, congressos, atualizações, fellows, né? Então a gente está falando aí no mínimo 11, 12, 13 anos de estudo, tranquilamente. E esse profissional, às vezes, atua ali 20 anos, coloca mais esses 13 anos, 33, 35 anos de atuação e tem seu registro cassado. Chegou um médico pra gente com o registro cassado, ele já, todas as medidas judiciais já haviam sido adotadas, todos os recursos administrativos também. Ele tinha 65 anos. E ele não tinha mais para onde ir. Não conseguia, a gente não tinha meio jurídico de fazer nada. E ele estava indo fazer odontologia com 65 anos para conseguir sustentar a família, conseguir sustentar, inclusive, netos que dependiam dele para viver. Então, hoje, a gente precisa dar atenção para o CRM. É uma realidade. O médico precisa estar atento à legislação. O Conselho aumentou de 5 anos para cá mais de 60% o número de processos, de médicos processados. Então, é algo muito significativo. O percentual de médicos condenados em processos abertos ele aumenta significativamente a cada ano.
Então, hoje a gente tem já mais de 50% dos médicos que são processados são condenados pelo Conselho daqui de São Paulo. Então, a gente tem uma situação que o Conselho está cada vez mais se distanciando dessa função pedagógica e se tornando um órgão punitivo. Então, quando eu escuto de um médico, mas é o Conselho, não vai dar nada, eles são corporativistas. Não são. Não são. Não são. Isso é uma ilusão. O Conselho hoje ele não é corporativista, as sociedades são. Então eu tenho ali a SBEM, né, a SBD, a SBCP, são sociedades que são, sim, elas se protegem entre si. Mas o Conselho não. O Conselho não é corporativista e está cada vez se tornando um órgão mais punitivo. E punindo cada vez mais e mais gravemente os médicos. Então é algo que a gente precisa ficar muito atento e os médicos precisam se conscientizar. E essas 32, qual foi o principal motivo? Foi publicidade? Foi erro médico? Foi erro médico. Foi erro médico. A gente fala que a gente não consegue... Todos os processos são sigilosos. Sim. Né? A gente não consegue acessar o fato em si. A gente consegue acessar os artigos. Né? E pelos artigos a gente sabe o que aconteceu. E o principal artigo das cassações é o artigo 1º, que fala que é proibido ao médico causar dano ao paciente por ação caracterizável como negligência, imprudência ou imperícia. É a hipótese clássica de erro médico. Sim. E esse é o artigo que mais aparece nas cassações. A análise que a gente faz é que esses médicos eles já haviam cometido erros anteriormente. Não são médicos que a gente chama de primários, né, sem condenações anteriores. E aí o Conselho, na reiteração, né, a gente tem casos no escritório médicos que cometem um erro, tomam uma censura pública. Um segundo, uma suspensão. Terceiro, erro grave que causa óbito, causa eventualmente uma incapacidade física daquele paciente, são situações que vão levar eventualmente a uma cassação. Uma cassação que muitas vezes, assim, que ela está acontecendo porque ela deve acontecer muitas vezes, né? Infelizmente. É ruim falar isso, mas infelizmente tem exato. muita gente que anda numa linha muito tênue na medicina. Sim. Acho que até para a gente finalizar, a gente falou muito de CRM, de tudo. Você consegue trazer algumas histórias, assim, do contrário, quando o médico realmente está errado? Quais coisas que você já viu, assim, absurdas, ou de publicidade, como você citou esse caso, ou quando o médico, por exemplo, eu fiquei sabendo de médicos que estavam vendendo produto contrabandeado em clínica. Então, tem coisas que são realmente absurdas e que eu vejo médico fazendo, às vezes, e até divulgando isso em rede social. As coisas absurdas, as curiosidades, para a gente poder falar assim, meu Deus, tem alguma coisa que você lembre? Tem muitos casos, né? Tem muitos casos. A gente tinha um caso eu não posso nem contar nem o estado, né? Para não fazer referência. Mas tinha um determinado profissional que fazia uma cirurgia de lipoaspiração, que é uma cirurgia grande, né? Uma cirurgia que demanda todo um aparato, um bloco cirúrgico, um anestesista, um cirurgião assistente. E ele fazia essa cirurgia sozinho no consultório dele. Tá? Ele anestesiava, ele executava o procedimento, ele virava o paciente quando tinha a lipoaspiração do dorso também. E ele fez isso uma vez, a paciente faleceu. E foi processado, né? Abriu-se o processo. Uma coisa que é peculiar nos processos éticos, eles demoram muito tempo. Eles demoram ali 3, 4, 5, 6 anos para serem julgados. Ele foi processado. Um ano depois, continuou fazendo os procedimentos, mesma coisa. O paciente morreu do mesmo jeito. Um ano depois, terceira paciente morta do mesmo jeito. Chegou na quarta paciente, o paciente faleceu. E aí o Conselho se atentou para a possibilidade de haver uma interdição do exercício profissional, né, que aí não é uma penalidade, né, essa interdição de até 6 meses, prorrogável por igual período, ela não é uma penalidade, ela é uma medida que a gente chama de medida cautelar. Ela é tomada sem se julgar o médico. O Conselho toma essa medida para prevenir que continuem acontecendo situações como aquela. E no fim do dia, esse médico não foi cassado. Ele foi suspenso. A última penalidade dele foi suspensão por 30 dias. Mesmo não tendo nenhuma habilidade para fazer aquele procedimento, para fazer a lipoaspiração é exigível um contato com uma área cirúrgica, com cirurgia geral. É uma exigência do Conselho. Existe uma resolução que trata desse assunto. Resolução lá de 2003.
E ele não tinha nem isso. Ele era um médico recém-formado que aprendeu em um curso a fazer esse procedimento e acabou ali, sem entrar no mérito se foi a conduta dele que causou o óbito ou não desses pacientes, mas 4 pacientes mortas. E no final do dia ele não teve o exercício profissional cassado. Né? Médicos que vendem substâncias dentro da clínica. Né? Hoje em dia a gente vê um mal muito grande que é o médico achar que pode vender um medicamento. Né? Então, o médico que eventualmente ele manda um injetável para o paciente, né? Pelo correio, isso é proibido, né? Isso não pode ser feito. Quando o conselho ele toma conhecimento desse tipo de situação, ele equipara o médico a uma farmácia. E é uma das maiores vedações que todo mundo sabe. Né? O médico não pode exercer a farmácia, não pode vender medicamento para o paciente. Ele vende o serviço, vende o protocolo. Situações de médicos que trouxeram substâncias ainda não aprovadas no Brasil e começaram a utilizar essa substância dentro da clínica. Né? E fiscalização da Polícia Federal, Receita Federal, tudo apreendido. Graças a Deus, sem repercussões ainda. Mas são situações que acontecem e acontecem todos os dias. Né? Então, o médico que acha que esses médicos que estão divulgando isso nas redes sociais, né, que não estão sendo fiscalizados, é uma realidade que ela existe, está acontecendo. Né? Não dá para acreditar que quem está fazendo esse tipo de divulgação ou quem está fazendo esse tipo de conduta não vai ser fiscalizado nunca, que é liberado. Exato. Né? Então... Da publicidade, o que você já viu de curioso, assim, naquele caso, talvez nem, né, de caso engraçado, né? Que a gente eu vejo cada coisa acontecendo. A gente viu um de drive-thru de soroterapia. Drive-thru de soroterapia. Era o McDonald's da soroterapia. McDonald's da soroterapia. Esse chegou ao conhecimento do conselho. Teve Sim. interdição, teve de tudo um pouco. Mas assim, é aquilo, né? A pessoa tinha um cardápio, escolhia, passava de carro, não saía do carro, fazia a soroterapia e ia embora. Gente, isso não é aceitável. Aí é, de fato, exagerar a medicina. Né? E esse foi um caso emblemático que a gente teve de drive-thru, de McDonald's da medicina. Sabe qual é o caso mais curioso que eu já vi? Quando eu comecei a atender, eu fiquei sabendo de um caso, não me lembro se foi no Paraná, onde foi, mas era um médico que trabalhava com emagrecimento. E era aquela época que tinha aquelas fórmulas gigantescas. Então, para quem está nos assistindo aí, talvez anterior a 2011, que vieram as primeiras resoluções, tinha fórmulas que eram Fepromona, Feproporex, Bromazepam, Furosemida. E esse médico começou a atender muitos pacientes, 40, 50 pacientes por dia, e tinha a fórmula dele. E chegou um momento que ele começou a falar, eu não vou conseguir atender todo mundo. Aí ele ele colocou algumas secretárias, né, para atender o telefone. A secretária atendia, você quer uma fórmula do total? Tá, mas você quer a fórmula gordinho, gordo ou gordão? Meu Deus. E aí o paciente falava, eu quero a fórmula gordão. E a fórmula gordão era uma fórmula mais forte. E aí ela já encaminhava essa receita, acho que não era nem para o paciente, acho que era para alguma farmácia, alguma coisa assim. Farmácia já ia direto. Exatamente. Então era atendimento telefônico. E parece que esse médico nessa época, assim, ele, enquanto estava fazendo isso, ele teve grande sucesso, que eram 300, 400 receitas por dia, né? Nesse atendimento telefônico. Você quer a fórmula do Dr. Fulano de tal? Quero. Mas você quer gordinho, a gordo ou a gordão? E, salvo engano, eu sei qual é esse caso. E ele ainda recebia um percentual da farmácia pelas indicações. Exato. Né? Essa situação. Nem olhava o paciente. Isso é não um sabia. absurdo. Quer dizer, não era um paciente. Não né? era um paciente. Não era um paciente. Ali a gente tinha claramente uma venda de receitas. Exato. Né? Qual que você escolhe? É um cardápio de receitas. Exato. E a medicina não pode ser resumida a isso. Né? Isso é uma situação que a gente tenta educar o médico para isso, porque o nosso papel ali como advogado não é só defender quando há alguma coisa errada. O nosso papel de compliance preventivo é muito mais importante. Né? E o que eu falo muito com os médicos é, cara, o jogo que vocês jogam é um jogo infinito. Não é um voo curto. Não é um voo que, poxa, eu vou pensar no próximo ano, ou nos próximos 5 anos. Não, gente. Próximos 10, não. Você vai exercer 30, 40 Exato. anos. Deus queira que até mais tempo. Deus queira que até mais tempo. Então, quando chegam médicos e chegam cada vez mais, falando assim, doutor, você consegue segurar meu CRM por 5 anos? Eu falo, gente, consigo, mas peraí. Por que esse pensamento? Qual que é a ideia desse pensamento? E aí eu tento, obviamente, mostrar que não é bem assim.
né? Pô, minha esposa é médica, eu sei o tanto que é difícil você conseguir ali se formar, depois se especializar, ela é dermatologista. Então, pô, peraí, será que vale tão pouco assim? Quanto vale um CRM de um médico? É uma pergunta que eu faço para eles. Será que vale a pena em 5 anos? Eu vou ficar multimilionário e vou perder meu CRM. Será que vale a pena? E onde está o propósito, né? É. Acho que assim, quantas pessoas que a gente vai para medicina, nós temos um sonho, a gente quer transformar vidas, quer salvar vidas. Exato. Onde que está o propósito desse cara que fala, ok, vou ficar rico em 5 anos e depois vou fazer outra coisa. Exato. E é tudo uma questão de propósito, né? Exato. Se a gente não tiver um propósito, for ficar com a conta cheia, né? Não sei se não é a minha filosofia e é o que eu tento mostrar, né? Porque se o advogado que nos vê conversando assim, ele deve estar pensando, pô, esse cara é louco, esse é o melhor tipo de cliente que existe, né? Ele vai ficar multimilionário, vai dar problema e vai pagar. Não é bem assim, né? A gente que tem... A doutora Palova, ela tem uma formação na área da saúde quando ela criou, né, o escritório, e a gente tem um propósito também, né? O nosso propósito não é ficar rico com a advocacia. Nosso propósito é justamente permitir que os médicos tenham tranquilidade para que eles possam mudar a saúde, mudar a vida das pessoas. Então, tudo parte de um propósito. A gente acreditar que a medicina vai ser um meio para alcançar uma riqueza não me parece interessante, não me parece correto. Muito bom. Ricardo, então, para quem está nos assistindo e quer saber como contatar você, para aquela pessoa que está com a cartinha amarela agora na mão, como ela acha seu escritório? Você podia falar para o pessoal aí como achar vocês? Boa, pessoal. A gente tem um Instagram, né? Chama Palova Direito Médico. Por favor, manda uma mensagem lá, chama a gente. Tem um Instagram pessoal, que é rca.cavalcante. Me chamem lá, vai ser um prazer conversar com vocês, né? Relembro, a gente escolheu um lado há algum tempo e a gente tem muitas armas para defender vocês, médicos, né? A gente sabe os caminhos, né? Sabe os meandros de cada conselho e a gente está absolutamente à disposição para conversar com vocês. Doutor Tiago, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Valeu.